é o Dia Mundial da Rádio. Eu sou uma Mafalda, tenho 11 anos. Eu sou o Afonso, tenho 12 anos. E eu sou a Sénia e tenho 11 anos. A professora Natália, a professora Maria José. E agora vamos fazer uma entrevista ao Sr. Joaquim Marcos Henriques, um dos fundadores da antiga rádio Antena Jovem, que é a antiga rádio do Bom Barral. Agora vamos fazer as perguntas. Sénia. Olá, boa tarde. Primeiro, o que é que sente mais saudade na rádio antiga? É este ambiente, essencialmente este ambiente. Aliás, aqui em off estava a referir que vocês estão muito, mas muito mais bem preparados do que nós. Era uma tremideira, tremíamos de todos os lados cada vez que abríamos o microfone. Recorda-se de quem fazia parte da rádio? Sim, claramente. Mais dois colegas, nomeadamente o Paulo Ribeiro, que foi durante muitos anos comigo o gerente da casa, ou seja, ele tinha a parte mais jornalística, eu tinha a parte mais financeira, mais aquelas coisas, e a parte técnica, ou seja, os botõezinhos, a montagem, as antenas, isso tudo foi mais comigo. Foi connosco, com todos nós, mas digamos que eu tinha mais essa responsabilidade. E também o José Manuel Vieira. O José Manuel Vieira, que também vai vir aqui, penso eu, por volta das 17 horas, foi a primeira pessoa no Bom Barral, na Rádio Antena Jovem, a emitir a sua voz. O que levou a parar é, às vezes, o que se passa na cabeça dos adultos. Coisas que nós mesmo, ao fim de algum tempo, não percebemos e que seguramente não se passa nas crianças. É que, porventura, os adultos pensam que são muito racionais, dão muito valor às coisas, mas muitas das vezes estão a prejudicá-las. E não tenho dúvidas que ainda hoje o digo com viva voz, que uma das coisas que a população do Bom Barral e da região oeste sente falta é dos 94.8. Mas por um outro lado também teve outra alegria, que é ter a Rádio Miúdos, feito por vós, que também veio trazer de alguma forma a sucessão àquela emissão. Essencialmente é isto. Boa tarde. Este senhor foi José Manuel Vieira, do qual eu falei há pouco. Olá, boa tarde. Antes de mais, Boa tarde a todos. Bem-vindos aqui ao Bom Barral. obrigada. Hoje temos aqui a rádio Bora Lá da Escola de Ancião, que saúdo e felicito. Felicito desde já pelo à vontade, como vocês fazem rádio, num sinal de que estão a ser muitíssimo bem ensinados. Como é que foi ser o primeiro a falar na Antena Jovem? Olha, foi uma aventura, foi uma loucura. Mas acima de tudo foi uma enorme satisfação para um grupo que se juntou e que emitiu aqui no Bom Barral pela primeira vez uma rádio que começou por ser pirata, era uma rádio piratinha. E eu passo a explicar-vos o que era uma rádio piratinha ou uma rádio pirata. Era uma rádio que era ilegal. Ou seja, ainda não havia autorização para haver rádio. Não estávamos, era legalizado. O Estado português não nos permitia. Só as rádios nacionais é que permitiram que houvesse voz. Entretanto, houve um período que houve uma rádio com uma certa dimensão, que ainda existe hoje, que é a rádio TSF. A rádio TSF fez um género de uma emissão de 24 horas todos juntos e deu voz às rádios piratas. E a partir daí foi tipo uma bola de neve, que também foi um programa que foi da Rádio Antena Jovem. Uma bola de neve que foi crescendo e tiveram que nos dar voz. Com regras, com disciplina, que nós queríamos. Nós queríamos isso. E legalizou-se, ou seja, tivemos a oportunidade de concorremos às frequências, concorremos às licenças de radiodifusão e assim começou. Já lá vão 33 anos. Ora, se os vossos pais tiverem hoje 43 anos, imaginam quantos anos tinham naquela altura. Tinham
10 anos. Foi aí que, efetivamente, o grande pontapé da comunicação social do Bom Barral foi dada. Sem esquecer, seria injusto da minha parte se eu não referisse que, antes da Rádio Antena Jovem, houve um projeto que durou muito pouco tempo, que foi o Rádio Clube do Bom Barral, feito por outras pessoas, mas que, infelizmente, como se costuma dizer aos pequeninos, morreu quase na casca. Ou seja, não teve andamento. E nessa altura criámos um programa, de facto, com o nome de Clube dos Fraldinhas, que era destinado aos mais pequeninos, creio que até aos 10 anos. Tínhamos uma espécie de uma associação do Clube dos Fraldinhas que distribuiu cartões cor-de-rosa para as fraldinhas meninas e cartões azulinhos para os fraldinhas meninos. Portanto, havia já um grupo de associados a este programa e a este clube que andava na ordem dos 500 miúdos, quase 500 cartões atribuídos a todos os nossos pequeninos. Olá, eu sou Mara, sou a pivô das 5 às 6, estou aqui com a Beatriz, olá a todas. e com a Mafalda. Afonso. Sénia. E são miúdos das radioescolas e temos aqui 2 convidados. José Manuel Vieira. Olá! E... Joaquim Marcos Henriques. Olá a todos, sejam bem-vindos à Rádio Miúdos. Obrigado. Em que ano começou a trabalhar nos Fraldinhas? Os Fraldinhas surgiram, é uma ideia que surgiu logo quase após a primeira emissão da rádio em 1987, terá surgido no ano seguinte, em 1988. O programa consistia em trazer os meninos, os fraldinhas, os mais pequeninos, ao estúdio para contarem histórias, para conversarmos, para fazerem também entrevistas uns aos outros, um pouco o modelo da Rádio Miúdos, e os meninos ansiavam sempre que chegasse aquele domingo de manhã para termos uma manhã preenchida com muita música, muitos passatempos, concursos. O programa teve um grande sucesso e depois partimos para concursos na rua, portanto, na mata municipal, nas coletividades, em todas as associações, e isto tudo com a ajuda do comércio aqui do Bom Barral. Gostámos muito desta conversa, mas nós de ancião temos que nos ir embora. Olha que pena! Que pena! Boa viagem até ancião. Obrigada. Obrigada. E para nos despedirmos dos meninos de ancião, vamos só ouvir Bye de Soraya Ramos. Era o tempo dos giradiscos. Aliás, posso-vos contar um episódio extremamente engraçado. É que tiraram uma agulha dos giradiscos e eu anunciei, e agora vamos ouvir a música tal, meto o braço do giradisco. Sabem o que é um giradisco? Sim. Exatamente. O meu pai não é em casa, mas não funciona. Muito bem. E então coloquei em cima do disco e ele foi logo até ao fim, ou seja, durou 5 segundos. Fazia um barulho aquela agulha, ou seja, quando passava fiquei, como se costuma dizer na rádio, fiquei pendurado, ou seja, já não tinha micro aberto, sem stress, e lá vamos nós, mais uma conversa e tal. Claro, hoje é o computador, não é? Ligamos, se fazemos disparar o display ou a faixa, não é? Ou então arrastamos com o rato. Mas olhem, Kim, permite-me contar aqui também uma história muito parecida com a tua. Foi logo no primeiro programa da rádio. O Celestino era o técnico, porque havia sempre um técnico que ajudava a emissão. E o Celestino era o técnico e eu era o locutor que ia dar o primeiro
ia fazer a primeira emissão, o primeiro programa, a primeira apresentação da rádio. E então a excitação, o nervosismo era tanto que eu, quando fui a pôr uma música a determinada altura, tinha que se agarrar no bracinho do giradiscos para pôr em cima do disco e ele tocar. Aquilo começou, eu tremia que nem varas verdes, e aquilo começou só a fazer barulho. Eu lá pousei aquilo e a música continuou. Lá saiu a música, mas foi mais uma peripécia como tantas outras. Olhem, tantas vezes que nós queríamos fazer a emissão e faltava a luz. Íamos fazer emissão, às vezes com responsabilidade na emissão direta, programas diretos, faltava a luz. Outras vezes a nossa técnica e os nossos equipamentos eram tão precários, isto é, eram tão primários que efetivamente falhavam imenso, e às vezes falhavam e deixavam-nos também sem emissão e tínhamos que recuperar. E aí os nossos técnicos davam a volta à questão quase sempre e a coisa continuava. E, portanto, desde que haja um ouvinte, vale a pena vocês abrirem os microfones da vossa rádio e encantarem aqueles que estão do outro lado com a vossa linda voz, com as vossas ideias, que já vi que têm boas ideias e que já vi que têm também muita apetência para fazer rádio, e isso vai enriquecer-vos cada vez mais. Continuem por isso, e como na rádio nunca sabemos quantos é que estão do outro lado, nós atuamos sempre. Atuamos sempre. Há sempre alguém que nos ouve. Nós temos sempre uma mensagem a dar a uma pessoa, nem que seja o bom dia, e essa pessoa vai o receber. Nem que seja uma pessoa, um só ouvinte, mas é o ouvinte mais importante naquela altura. Dou-vos os parabéns, até pela seleção musical, porque no nosso tempo o Clube dos Fraldinhas era para fraldinhas mesmo, fraldinhas. E então, para os bebezocas fraldocas, a música era toda música infantil, a lojinha do Mestre André e por aí fora. E eu deparo-me aqui com uma Rádio Miúdos a ter uma seleção de música atualizada, com muita qualidade e vocacionada não só para vocês, mas também para os adultos. Por isso estou muito contente e dou-vos os parabéns. Deixa-me só dizer e também, e para vincar a importância que estas meninas têm. A Rádio Miúdos é difundida nos 5 continentes em língua portuguesa. Nós somos a quinta língua mais falada no mundo inteiro. E vocês são ouvidos, como sabem, nos 5 continentes. E o falar em português. E isso é muito importante também para vocês. E agora, se me permitem, vamos inverter os papéis e vou ser eu o entrevistador por uns segundos. O que é que vocês gostavam de ser quando forem maiorzinhas e quando partirem para uma vida de trabalho? O que é que gostavam de ser? Eu já disse que gostava de ser bombeiro e acabei por não ser, mas tenho uma estima muito grande pelos bombeiros. E ajudo os bombeiros naquilo que é possível. E vocês? Eu gostava assim de ir para o mundo, pronto, que me ouvissem falar, que me vissem, pronto, por exemplo, cantora, atriz, temos aqui locutora. Uma futura artista ou uma futura locutora. Pelo Desde menos já temos uma boa comunicadora. Tem perfil para isso. E é bem possível que, com a ajuda, que é bastante importante, da radiomiúdos.pt, com certeza que vão lá chegar e vão atingir os vossos objetivos. E tu? Eu gostava muito de ser assim, fazer voluntariado, mas assim, mais vezes. Por exemplo, ir à África, à Ásia, fazer voluntariado, mas acima de tudo gostava de ser médica. Olha, estou muito contente porque vocês, como representantes dos nossos miúdos, da Rádio Miúdos e não diria só, mais, vocês estão no bom caminho, Zé Manuel, estão com boas ideias. Com meninos que estão a continuar as nossas vozes, estamos felizes. É um orgulho, sinceramente. É um orgulho saber que já falámos aos microfones, mas que vocês vão continuar a falar com esse empenho que vocês têm. Sinceramente, eu sou muito observador. Eu consigo observar e vejo o brilho dos vossos olhos. E isso é muito importante. Vocês falam com os olhos. Isso é importante. E, mais uma vez, vos apelo. Não deixem este bichinho, porque isto é um bichinho. Rádio uma vez, rádio para toda a vida.
agradecer toda a simpatia que tiveram em me convidar. Infelizmente vou ter que vos deixar, mas seguramente que haverá outras oportunidades, não tenho dúvidas disso. Ok. Obrigado. Muito Obrigada obrigada. por ter vindo. Ok, então vamos continuar a nossa entrevista, certo? Vamos. Ok, então gosta da rádio agora ou antigamente? Minha querida, temos que ter em consideração que a rádio de hoje é diferente da rádio que se fazia antigamente. Antigamente era tudo muito caseirinho, muito inventado, não havia computadores. Como é que nós fazíamos, por exemplo, programas em direto? Íamos para um determinado local, queríamos fazer uma emissão em direto, como é que nós fazíamos? Era um quebra-cabeças. Então os nossos técnicos, habilidosamente, iam às casas, sacavam a linha telefónica, porque só havia o telefone fixo, sacavam a linha telefónica e através dessa linha telefónica emitiam para o estúdio, que por sua vez emitia através de uma antena para todo o auditório. Portanto, a pergunta que me fazes é se gostava mais. Eu achava mais aventura, mais risco, mais interessante nos tempos antigos, mas hoje acho mais cómodo e acho que vocês, desculpem dizer isto, têm a obrigação de fazer melhor, porque têm toda a tecnologia à vossa frente para fazer o programa. Por exemplo, vamos falar de um tema qualquer. Vocês vão ao Google, põem lá esse nome, esse tema e sacam toda a informação para enriquecerem o vosso programa, a vossa entrevista e tudo mais. Hoje é mais exigente desse ponto de vista. Antigamente era mais exigente do ponto de vista técnico, que se tinha que fazer autênticos milagres para haver uma rádio. Quando entrou para a presidência do Bom Barral, já trabalhava nos Fraldinhas? Ou já tinha trabalhado, não é? Olha que a pergunta acaba por ser pertinente e interessante, porque, parecendo que não, há uma relação entre eu ter abraçado a causa autárquica, pois eu passei pela Junta de Freguesia do Bom Barral, onde fui presidente durante 8 anos, 2 mandatos, e passei pela presidência também da Câmara Municipal, onde estive também 8 anos. E qual a relação com a rádio? A rádio foi para mim um fator de formação. A rádio formou-me, ajudou-me a crescer e foi a minha universidade. A universidade que eu não concluí, encontrei-a na rádio. Ou seja, culturalmente, intelectualmente, em termos de conhecimentos gerais, cultura geral, eu aprendi muito nos anos que passei pela rádio, complementados pelos anos em que fiz teatro. Portanto, vocês podem extrair desta atividade linda que vocês abraçaram, todo esse conhecimento e vão de certo enriquecer-se, complementando, obviamente, os vossos estudos.